Cadê os projetos? Vamos lá. Pronto? Prefeito. Reabertos os trabalhos, solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à verificação da presença dos vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Claudinei, Gerson Araújo, Rui, Tite, Fernando Betti, José Eduardo, Lenice, Bira, Claudinho, Dr. Chaves, Odair Perinoto, Dr. Ademir, Roberto Campos, João Henrique e Heberson Menezes. Feita a verificação, havendo número legal e regimental, passa a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da quarta sessão ordinária realizada no dia 10 de março de 2014. Em discussão? Em votação? Aprovada a ata da quarta sessão ordinária do dia 10 de março de 2014. Em seguida, solicito o senhor secretário, primeiro secretário, que proceda à leitura dos documentos em condições de ser apreciado na ordem do dia dessa sessão. Eu vou precisar de aparecer. Ofício número 2, 2014, do Executivo encaminha o veto ao autógrafo número 211, 2013, que estabelece critérios para a contratação de fornecedores na forma de ficha limpa, visando proteger a probidade e a moralidade na administração pública. Analisando o referido veto ao autógrafo número 211, vamos acompanhar o parecer do NDJ e da assessoria jurídica da Casa, pois também entendemos que no município pode sim legislar normas suplementares de licitações e contratos administrativos, desde que não contrarie as normas gerais de licitações e contratos, que é competência privativa da União. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, por isso nosso parecer é contrário ao veto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fernando Betti. Eu gostaria que lesse os pareceres tanto do veto, né, quanto da Casa e do jurídico da Casa na íntegra. Será lido, vereador. Ilustríssimo senhor presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Parecer. Assunto. O ofício número 25/2014, de 2 de janeiro de 2014, do Executivo, que comunica o veto ao autógrafo número 211, que regulamenta critérios para a contratação de fornecedores na forma de ficha limpa, visando proteger a moralidade na contratação de empresas e prestadores de serviços. O chefe do Executivo comunicou o veto do autógrafo 211/2013, que regulamenta critérios para a contratação de fornecedores na forma de ficha limpa, visando proteger a moralidade na contratação da empresa de prestador de serviços. Basicamente, a justificativa do veto está na fundamentação de que o autógrafo em questão é inconstitucional, tendo em vista que reza sobre matérias de licitação, que seria privativo da União. O Executivo não vetou quanto ao mérito, pois poderia, nos termos de nossa lei orgânica, vetar o autógrafo, com o fundamento a ser contrário ao mérito, alegando ou justificando que o mesmo é inconveniente ou inoportuno. Desta feita, como minha análise é técnica, deixou também de mencionar qualquer atributo quanto ao mérito do autógrafo, deixando para os senhores vereadores a análise do autógrafo quanto ao mérito. No mais, quanto ao veto, razão não assiste ao Executivo, o qual vetou o projeto por ser inconstitucional, com o fundamento de que o município não pode legislar em tema ou questão de licitação. Na verdade, nossa Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso 27, diz o seguinte, artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre
Inciso 27. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecendo o disposto do artigo 37, 21 e para as empresas públicas e sociedades de economia mistas, nos termos dos artigos 173, parágrafo 1º, inciso 3. A Constituição é clara, no sentido de que compete à União legislar privativamente normas gerais de licitação, podendo os municípios legislar sobre licitação, mas limitando-se à competência suplementar, não podendo assim contrariar o que a lei federal determina. Cabe observar o que Andiara Sproiser estabeleceu. Desde logo entendemos que, se algum ente é dado suplementar, também lhe será possível complementar, até porque o conceito de suplementação é mais amplo, mais abrangente do que o conceito de complementação, de tal modo de quem pode suprir a falta há de poder, por mais forte razão, complementar o vazio na legislação. Aliás, os vazios são porque algo neles não existe e deve ser suprido, suplementado. Quanto aos municípios, nossa Constituição Federal diz o seguinte, artigo 30, compete aos municípios. Segundo, inciso 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Nesse sentido, as regras criadas pela Lei Federal 8666 de 93 não podem ser alteradas, podendo sim ser complementada ou suplementada pelos entes estatais, estaduais e municipais, desde que haja respeito à legislação federal. Portanto, é importante frisar que a União possui competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e contrato em todas as modalidades. Já os estados e municípios somente legislam sobre a matéria passiva de complementação. Não pode o estado ou o município legislar sobre a modalidade de licitação ou sobre o tipo, alterar os procedimentos ou criar novas formas de licitação. Assim, a lei estadual ou municipal não podem também inverter as fases dos procedimentos licitatórios, ou seja, somente pode regular o que a lei federal for omissa ou deixou lacuna. Por fim, cabe deixar claro que as alterações das regras e procedimentos em licitações, em contratos administrativos, já definidos e exauridos pelas normas gerais, somente admite modificação por meio de lei federal de competência da União, podendo os estados e municípios e o Distrito Federal a complementação daquilo que não foi definido ou delimitado pela norma geral. Desta forma, nosso parecer é contrário ao veto, pois entendemos que o município pode sim legislar normas suplementares de licitações e contratos administrativos, desde que não contrarie as normas gerais de licitações e contratos, que é competência privativa da União. Este é o parecer que é enviado à apreciação de Vossa Excelência. Assessor jurídico da Casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Fernando Betti. Entende-se que a lei, então, ela é uma lei complementar e suplementar da lei federal. Então, eu deixo aqui o meu contrário ao veto. Lido os parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação o veto do autógrafo de 211/2013. Em discussão, em votação. Quem for o contrário, veto se levanta. Quem for favorável, que mantém sentado. Aprovado o veto autógrafo de 2011-2013. Com os votos do contrário, Fernando Betti, vereador Dr. Chaves, João Henrique e Heverson Menezes Gerson. A Secretaria para os devidos fins.
Esse projeto agora, né? 26. Zé Eduardo. É difícil. Emenda modificativa ao projeto de lei do Executivo número 26, que dispõe sobre a emissão de ruídos provenientes de aparelhos de sons instalados em veículos e da outras providências. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 5º do projeto de lei do Executivo número 26, 2014, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na mesma data em que entrar em vigor a lei que aprovar o convênio do município de São João da Boa Vista com a Secretaria de Segurança Pública para a atividade delegada com o emprego de policiais militares. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na mesma data do projeto de lei. Artigo 3º. Fica revogadas as disposições contrárias. Vereador do PV, Raimundo Rui. Coloco em deliberação a emenda do projeto de lei número 26, 2014. É em discussão? Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação. Eu gostaria de um parecer da assessoria jurídica quanto à legalidade da emenda. Suspende o trabalho. Suspender esse trabalho por 1 minuto. Aí. Vereador Claudinho, o vereador Rui fez a emenda e submeteu a uma análise que nós fizemos junto com a comissão. Então, na verdade, nós sugerimos que ele suprimisse parte da emenda, e eu entendo que da forma que ele está colocando aqui essa emenda é legal, porque, na verdade, ele está colocando que esta lei que está sendo votada hoje vai entrar em vigor juntamente com a lei municipal que vai regulamentar a atividade delegada. Ponto. Então, não vejo, ele não está atribuindo função à Polícia Militar ou à Prefeitura, quem quer que seja. Então, não vejo que ela é ilegal. Ok? Muito obrigado. Você quer falar? Não. Avisa que foi alterado, né? Porque o vereador Heberson está lembrando aqui que eu falei rapidamente, nós sugerimos que ele suprimisse parte da emenda que ele havia apresentado, que efetivamente ele estava colocando atribuições à Polícia Militar. Então, eu sugeri para que ele suprimisse, ele retirou essa parte da emenda, então não vejo problema, ok? Perfeito. Obrigado. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador. Para que Suspenso. gostaria que se podemos analisar essa emenda do vereador Ruri, então, para ver se realmente ela não causa prejuízo a essa lei ou à comunidade. Gostaria de pedir vista por 1 semana para que possa ser analisado, então, essa emenda do vereador. Vereador, aproveitando que está suspenso, se for alguma coisa de forma ilegal também, vereador Gerson, o prefeito pode vetar, né? Só esse artigo. É uma... Você pede vista, emenda. Não, eu retiro minha vista, vamos fazer votação então. Vamos pro pau. Reaberto o trabalho para o primeiro secretário que proceda a verificação dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Feita a verificação, está no número legal. Então, eu vou colocar o pedido de vista por 1 semana do vereador. Está retirado, senhor presidente. Retirou? Então, vou colocar a votação. Coloco em deliberação a emenda do projeto de lei número 26. Número 26, 2014. Em discussão. Em votação. Aprovado. Aprovado a emenda do projeto de lei número 26, 2014. Voto contrário, vereador Gerson.
O doutor José Eduardo também votou contra. Senhor presidente, eu entendo o seguinte: uma vez que foi levantada a questão que, a princípio, o executivo estava favorável à emenda também, mas acaba de chegar a informação que, de repente, ele pode vetar. Eu não entendo como ele pode ser favorável se ele pode vetar. Então, eu voto contrário à emenda também. Se eu não tiver essa garantia que o executivo está favorável à emenda, eu não tenho por que votar essa emenda. Então, eu sou contra a emenda também. Eu vou fazer nova votação da emenda de novo. Coloco em deliberação a emenda, mais uma vez. Projeto de lei número 26, 2014. Em discussão. Em deliberação, senhor presidente. O prefeito ligou na sessão, no intervalo, dizendo que ele favorável à emenda. Em discussão, senhor presidente. Em discussão. Por isso que... Em discussão, o líder do prefeito disse que se qualquer coisa ao contrário, ele votaria contra, vetaria a emenda. Eu gostaria de escutar o líder do trabalho. É importante. O Vanderlei falou que ele não falou se é favorável, não. Ele falou que era para votar a lei. A hora ele chegar lá, ele vai ver se veta ou não. Mais um motivo que eu voto contra a emenda, então. Está suspenso o trabalho por um minuto, aí vocês podem. Reaberto esse trabalho, peço ao primeiro secretário que proceda a verificação sobre os vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Em discussão, quem for contrário à emenda que se levanta. Quem for favorável que mantém sentado. Já foi votado. Vai votar de novo, senhor presidente? Eu posso pôr de novo. Pode? Como foi? Pode. Aprovada a emenda com os votos contrários do vereador Gerson, o vereador Roberto Campos, que levantou não, o Pirinoto, o vereador José Eduardo. Tá. Então, só isso. Não, agora já é outra. Deu projeto. A emenda foi aprovada. Projeto de lei número 26 do Executivo que dispõe sobre emissão de ruídos provenientes de aparelhos de som instalados em veículos da outras providências. Ao analisarmos o referido documento, consideramos ser legal e regimental o parecer da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, nada tem a opor à sua aprovação. Lido o parecer da comissão, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo número 26 de 2014. Em discussão. Em votação. Aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei do Executivo número 26 de 2014. O vereador Roberto Campos requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 26 de 2014. Em primeira e segunda discussão, em redação final, senhor prefeito municipal, para os devidos fins. Projeto de lei número 31 do Executivo denomina Dr. Benedito Carlos Rocha Vestim a Unidade de Saúde da Família do bairro Jardins das Azaleias. Ao analisarmos o referido documento, o consideramos legal e regimental, por isso nada temos a opor à sua aprovação, ao parecer da Comissão de Justiça e Redação. Lido os parecer da comissão, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo número 31 de 2014. Em discussão. Em votação. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, o vereador Heberson. Eu só gostaria de deixar registrado nesse momento, é que eu vejo que em São João da Boa Vista, eu esqueci o nome da médica agora, mas foi a primeira médica de São João da Boa Vista, que é a avó que muita gente conhece aqui, que foi candidato, que é do Magrão, né, que também poderia ser homenageada pelo Executivo, né, que também está em vida já, que foi a primeira médica mulher da cidade de São João da Boa Vista, que está aí esperando também uma oportunidade de ser
homenageada. Então fica aqui também, de certa forma, essa ideia de proporcionar a ela, eu vou trazer os seus dados posteriormente e fazer essa menção para o Executivo. Em discussão? Em votação, aprovado em primeira discussão, projeto de lei do Executivo número 31 de 2014. O vereador Tite requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 31 de 2014, em primeira e segunda discussão. Em redação final, senhor prefeito municipal, para os devidos fins. Projeto de lei legislativo número 85, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, denomina-se João Trota dos Reis Júnior, a quadra poliesportiva existente no sistema de lazer do Jardim Guanabara. Que alterou. Emenda modificativa ao projeto de lei do Legislativo número 85, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira. Artigo 1º. Modifica o artigo 1º do projeto de lei do Legislativo número 85, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Passa a denominar-se João Trota dos Reis Júnior, a quadra poliesportiva existente no sistema de lazer do Jardim Guanabara, localizado na rua Celso Matiello Padovan. Vereador do PR, Luiz Carlos Domiciano Bira. Coloco em deliberação a emenda do projeto de lei número 85 de 2014. Em discussão. Em votação. Aprovada a emenda do projeto número 85 de 2014. 13? Projeto número 13. Vamos aqui, estou 85. Ah, tá. Projeto é 85, só que 2013. Projeto de lei do Legislativo número 85, 2013, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, denomina-se João Trota dos Reis Júnior, a quadra poliesportiva existente no sistema de lazer do Jardim Guanabara, localizado na rua Celso Matiello Padovan. Ao analisarmos o referido documento, o consideramos legal e regimental, por isso nada temos a opor à sua aprovação, ao parecer da Comissão de Justiça e Redação. Livros parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação o projeto de lei do Legislativo número 85 de 2013. Em discussão. Em votação. Aprovado. Aprovado o projeto em primeira discussão, projeto de lei legislativo número 85 de 2013. O vereador Rui requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Aprovado o projeto legislativo número 85 de 2013. Primeira e segunda discussão. Em redação final, senhor prefeito municipal para os devidos fins. Esgotados os documentos em condições de ser apreciado na hora do dia dessa sessão, declaro a mesa por encerrada, passando a sessão a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Explicações pessoais. Senhor presidente, gostaria que fosse lido o convite que a casa recebeu do Grupo Amor Exigente. A folha azul. A folhinha azul. Precisa suspender? Tem que suspender o trabalho? Não. Carta convite. No próximo dia 23, domingo, estaremos realizando uma reunião direcionada à qualidade de vida. O evento será realizado às 8h30 pela manhã às 16h30 no Clube do Luiz Gama, com o seguinte tema: Vivência em Amor Exigente.
Para nós é muito importante sua presença. Juntos podemos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. Antecipadamente, nossos agradecimentos pela presença. Grupo Renascer. Explicações pessoais. Eu queria pedir para os vereadores, explicações pessoais, os projetos que estão inconstitucional não estou pondo em votação. Eu queria que os senhores tirassem, senão eu vou colocar votação para limpar a pasta. Ah, tem vários projetos, vários vereadores aí. Explicações pessoais. Senhor presidente. Vereador Rep. Aproveitando a sua posição sobre os projetos parados na casa de inconstitucionalidade, eu peço encarecidamente, também reforçando o seu pedido, para que os vereadores, antes de enviar, peça até um parecer do próprio assessor aqui da casa, porque isso acaba atrapalhando o procedimento interno da casa, inclusive entupindo de projetos a Comissão de Justiça e também ao trabalho da própria casa, pela Juliana, tem que ficar dando entrada, saída, acrescentando, e a gente sabe, muitas vezes a gente tem o conhecimento das inconstitucionalidades, mas talvez para colocar a numeração aí da quantidade e não a qualidade, fica dando esse transtorno. Então, encarecidamente aos senhores vereadores, para que possa pensar a respeito. Explicações pessoais. Nada mais havendo a tratar na presente sessão. Agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite e dou a presente sessão por encerrada.